Pai do Senhor, irmãos, glória a Deus, mais uma vez o Senhor nos dá essa oportunidade e mais um dia que estamos para junto louvarmos e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Livro de Isaías, capítulo 38, versículo de número 1, que diz: Naquele dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, filho de Amós, profeta, e disse-lhe: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade e um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Irmãos, nós temos tomado na palavra de Deus 3 versículos maravilhosamente, e a palavra do Senhor está dizendo da doença do rei Ezequias. Ezequias foi um homem que andou retamente diante da presença do Senhor, fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas este rei, ele adoeceu de uma enfermidade mortal, e quando ele adoeceu, a palavra do Senhor disse que o profeta Isaías veio até a ele e disse para ele: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ezequias, ouvindo esta palavra, a Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e chorou abundantemente e amargamente. Mas ele orou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te de que andei diante de ti retamente e fiz tudo o que era reto aos teus olhos. A palavra do Senhor disse que o profeta Isaías estava no meio do pátio, e a palavra do Senhor disse que Deus veio, falou novamente ao profeta Isaías: volta lá e diz ao rei Ezequias que ele não vai morrer, que ele vai viver, e acrescentarei os teus dias 15 anos mais. E a palavra do Senhor disse que Deus deu um sinal: e retrocederei o relógio de Acabe 15 graus atrás. Aqui, o relógio que passou com o sol pelos graus do relógio de Acabe, volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelo grau que já tinha dado. Então a palavra do Senhor disse aqui que Deus ouviu o choro do rei Ezequias. Deus usa o profeta Isaías para falar para ele colocar a casa em ordem, porque ele ia morrer. Eu creio que esta palavra era uma palavra talvez pesada para quem estava enfermo, para quem estava acamado, quem sabe esperando uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra de alívio. E ali a palavra do Senhor que veio para ele: olha, põe em ordem a tua casa. Porque o rei Ezequias estava necessariamente precisando de reconhecer algo que às vezes ele ainda não tinha reconhecido. Talvez, quem sabe, ele estava precisando dele chorar amargamente na presença do Senhor. Talvez estava precisando dele se humilhar na presença do Senhor, porque ele estava a ponto de morrer. Porque a palavra do Senhor disse: vai, diz a ele, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E o que é que ele fez? Ele apenas virou o rosto para a parede e chorou amargamente. E a Bíblia diz que Deus ouviu o seu choro e orou ao Senhor. Talvez nós temos feito de tudo na casa do Senhor. Talvez nós temos andado retamente diante da face do Senhor. Mas às vezes está faltando algo em nós para que nós voltemos novamente para Deus. Talvez está faltando que nós se humilhamos mais na presença do Senhor. Talvez nós estamos precisando mais de voltar para Deus como necessariamente. Não somente ficar com o nosso coração cheio de orgulho, cheio de quem sabe algo, dizer que eu sou melhor do que alguém, de que eu canto melhor do que alguém, que eu sou melhor do que alguém. O que Deus requer de nós é que nós se humilhamos diante da face do Senhor.
Porque a palavra do Senhor diz que aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Então nós precisamos dizer a palavra do Senhor: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Então é necessário que nós viramos o rosto para a parede e olhamos para dentro de nós e rever algo que às vezes nós não temos feito para agradar a Deus. E ver em nós algo que nós precisamos de fazer para reconhecer que estamos totalmente dependentes da graça do Senhor. Para que a palavra do profeta Isaías disse: olha, põe em ordem a tua casa. Olhando bem, Ezequias estava com a sua casa em ordem, porque ele tinha andado retamente diante do Senhor. Mas Deus não vê a aparência, Deus vê o interior, o coração do ser humano. E como Deus vê o coração, Deus viu que Ezequias estava faltando alguma coisa para ele reconhecer, para ele se humilhar. E aqui o que estava faltando em Ezequias era que ele se humilhasse. O que estava faltando em Ezequias era que ele virasse o rosto para a parede e chorasse. E amargamente ele chorou, e amargamente ele se humilhou na presença do Senhor. E Deus ouviu a oração dele. Se ele tivesse falado naquele momento, endurecido o coração e dito: olha, não, eu tenho feito tudo diante do Senhor, para mim não precisa de mais nada, ele tinha morrido naquele mesmo instante. Mas ele reconheceu, ele não defamou da palavra que o profeta disse a ele. Ele não defamou como Naamã, que a Bíblia diz que o profeta Eliseu disse para ele: vá-te e lava 7 vezes no Rio Jordão. Ele diz: olha, não tem outros rios como os rios de Quebar ou o rio de Cabã, não. Por que tem que ser esse rio? A Bíblia diz que o teu servo que estava com ele disse: vai e lava, porque talvez assim você vai ser curado. E a Bíblia diz que ele desceu e mergulhou 7 vezes. E quando ele levantou na 7ª vez, a palavra do Senhor diz que a pele dele ficou purificada como a pele de uma criança. Então nós encontramos aqui que nós temos que ter obediência à palavra de Deus. Nós temos que ter a humildade de entender a palavra de Deus e nós se humilhar perante a Ele. Não adianta nós pregarmos bonito, não adianta nós falarmos bonito, não adianta nós estarmos todo dia na igreja, fazendo a obra do Senhor todos os dias, se em nós não houver humildade, se em nós não houver sinceridade diante do Senhor. Será que Deus tem agradado das nossas atitudes? Será que Deus tem agradado dos nossos comportamentos diante da presença dEle? Será que Deus está agradando da forma como nós estamos fazendo a obra do Senhor? A Bíblia diz: põe ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O que é que a palavra do Senhor está dizendo para nós? Põe ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Vamos nos humilhar perante a face do Senhor. Vamos nos voltar mais para Deus com sinceridade e com humildade. E com certeza o Senhor vai estar nos abençoando grandemente e acrescentando nossos dias na presença dEle. Porque a Bíblia diz que após esta vida ainda tem uma vida eterna com Ele. E nós estamos aqui servindo a Ele para ir ao encontro do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a você, a sua família, a sua casa nesta manhã. Põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. É somente essas palavras que Deus coloca ao meu coração nesta manhã, para falar o teu coração, em nome de Jesus.